Obrigado. É uma honra muito grande, é uma alegria, uma responsabilidade muito grande. E eu falei aqui para os amados irmãos que pregaram antes, né? Pô, o Wander arrebentou ontem, né? Deixou mais nada para eu falar, esse aqui, ela, ele. Então, vamos ver, irmão, vai, segura a onda aí. A gente vai ouvir alguma coisa aqui, é de Deus, então fica tranquilo. Não é nada de mim, vai ser a palavra de Deus para nós. E o pastor já começou a falar algo, começando o culto hoje, que foi engraçado. Ele falou, ó, se você prestou atenção, vocês estão preparados para transbordar em julho? Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Eu falei, ele leu meu esboço, não é possível. Ele leu, ele pegou a Bíblia e tal, porque eu queria despertar você de verdade. Estamos falando profeticamente de um mês que não vivemos ainda. Estamos aqui declarando, não, julho vai ser maravilhoso. Olha, as sementes que eu semear hoje, profeticamente eu vou colher em julho. Aquilo que eu semear amanhã, em julho, vai germinar, em junho. Mas estamos fazendo isso por fé. E só dá para servir a um Deus como o nosso Deus se a gente tiver fé. Amém? É ou não é? É verdade, eu concordo contigo, ainda que você não tenha falado. Bom, se você percebeu, e eu quero falar de preparo, e um desavisado, desespero, fui para a praia, gente. Se você ver, eu não estou passando por nenhum problema de saúde, ouça. Eu fui para a praia e não botei protetor solar, pensando a minha morenice vai me proteger do sol e etc. Então, se você vê uma leve descoloração, não leve em consideração, não é doença. Chegue perto, me abrace, viu? É apenas o que você sabe, alguém que não passou protetor solar. Então, por favor, não tenha medo, chegue junto. E tem um texto para a gente ler, eu não vou sair dele, né? Vamos ver se eu consigo, né, equiparar ao que você já recebeu durante os últimos 6 dias. Espero que sim. Você vai abrir lá, por gentileza, assim, Colossenses 2, e eu queria fazer de maneira bem prática, por mais que ele tenha me dado 1h30, eu queria fazer de maneira bem rápida, para a gente sair daqui antes da meia-noite, né? Brincadeira, por favor. Queria que você abrisse em Colossenses 2, versículo 4. Eu vou começar um pouquinho antes, porque gostaria de falar e compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu de verdade, irmãos, eu falo isso, quem me conhece, quando a gente para ali fora para conversar, para comer juntos, beber água, que seja, beber café, eu curto, eu aprecio pessoas que vivem esse reino de Deus aqui na terra, esse evangelho de Jesus deixou para nós, essa santa palavra de Deus de uma maneira prática, de uma maneira aplicável. Eu tenho de verdade uma dificuldade quando a gente acaba beirando a linha do, né, quase religioso, porque a gente não consegue entender que uma pessoa está falando e está contextualizando. Então, irmão, vou falar algo para você. A gente vai poder olhar sempre para o nosso irmão com um olhar de graça. Jesus olha para nós com um olhar de graça. Então, em nome de Jesus, vamos ser práticos e simples como Jesus foi. Tem um evangelho lindo para a gente viver, tem pessoas para a gente impactar. Então, as pessoas às vezes não vêm para ambientes como os nossos, por mais prazerosos que sejam, porque eles imaginam que vamos montar uma ideia sobre eles, e de verdade a gente acaba montando, sem querer, aleluia, sem querer. Então, quero chamar você, queria convidar você, de verdade, para que a gente possa viver um evangelho simples, de uma fala simples e de uma vida que mostre Jesus acima de tudo. Você vai comigo? Tá bom? Fica legal desse jeito? Vamos lá? E diz assim, lá em 2 Colossenses, capítulo 2, verso 4... Colossenses 2, não segundo, não tem segundo nenhum. Colossenses 2, olha a pegadinha, olha a escola bíblica dominical. Colossenses 2, verso 4 diz assim, Colossenses 2, verso 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que se parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, isso é o apóstolo Paulo falando, né? Embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Acabei de falar algo parecido. Quando a gente
pode ser simples, mas quando a gente mantém a convicção daquilo que a gente é em Deus, daquilo que Deus é para nós, ninguém, em nenhum momento, nenhum ensinamento que não seja de verdade o que a palavra diz para nós, vai nos enganar. E nesse final dos tempos que estamos vivendo, nós precisamos ter discernimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, mantenha a fé e vive desse jeito, tá legal, me alegro. E que vocês possam segurar a onda aí, porque é nesse evangelho que a gente crê, mais ou menos assim. Eu estou contextualizando nos dias de hoje, versão atualizada. Aí verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Dá uma pausa aqui. A gente está vivendo, eu vou pedir para o texto voltar aqui, que esse é o texto que eu quero ler junto com o telão bonito, por sinal. Daqui a pouco vai ter um telão que vai ser do tamanho dessa parede toda aqui, meu Deus do céu, vai ser lindo. Imagina, daqui a pouco vai ser um telão um pouco maior. É isso, apesar de a gente viver muito bem com o tamanho que está, mas o lugar vai aumentar, as coisas proporcionalmente vão aumentar. Coloca a gravura aqui, por gentileza. Essa mídia linda. Irmão, você não imagina o trabalho que dá trabalhar no ministério de mídia, no departamento de mídia de uma igreja. O pregador fala: bota aquele negócio aí, você, irmão, os caras ficam ali no sal. Então, vai chegar aqui a gravura. Vai chegar a gravura porque eu queria ler aqui junto com ela, mas eu vou ler no 6 aí, vamos lá, o verso 7, deixa eu ver se chegou. Vai chegar, se chegar eu leio lá. Verso 7 diz assim: enraizados e edificados nele, chegou. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de... Vou tentar de novo, vou ler até aqui de novo, vou até ler mais pentecostal agora para ver se a gente fala junto. Estejam enraizados, edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de... É sobre isso. Verso 8, não está aí, mas está na sua Bíblia. Tenham o cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Irmãos, eu de verdade, como disse, acho que o evangelho deveria ser prático, a gente deveria simplificar para quem não conhece a palavra de Deus, para que eles possam conhecer a partir de nós, e que a nossa vida seja um livro aberto, para que ele possa ver algo diferente em nós. Fala: cara, eu quero ser como você, eu quero me importar como você, cara, tem alguma coisa diferente. Está todo mundo chorando e você está sempre ali contido, ainda que chorando, mas crendo. Nunca vi você desesperado ou desesperada. Então é sobre isso que eu queria compartilhar. Enraizados, eu fui buscar algumas coisas, como eu disse. Vocês já ouviram bastante do texto, do 7, né, que é o texto base. E eu fui buscar algumas coisas para falar de enraizados. Enraizados, ou seja, a palavra também quer dizer estabelecido, vinculado, unido, ligado. Tem uma série de outros significados, figurado, fisicamente. Mas há perguntas aqui implícitas sobre enraizado que eu queria fazer para você. Aonde estamos enraizados? Eu coloquei algumas perguntas para nós. Onde estamos enraizados? É na mídia do Brasil, na mídia social. É na TV, é no jornal. Sabe aqueles, de vez em quando, ele passou hoje, a gente estava tentando assistir um jornal assim mais cedo. Irmão, as notícias são tenebrosas, esfaqueamento, e assim e tal. Eu falei: Jesus, volta logo, o negócio está pegando aqui embaixo. Então, aonde estamos enraizados? Em quê? A partir de onde estamos mantendo as nossas raízes? Então, fica uma pergunta para nós: onde estamos vinculados? Aonde estamos enraizados? Cuidado, serve para mim e para você. E por que estamos enraizados? Primeiro é onde, segunda pergunta é o porquê. Por que estamos enraizados? Separei algo para perguntar para vocês. Para agradar amigos, estamos enraizados em algumas coisas para agradar amigos. Estamos enraizados em algumas coisas porque precisamos ser uma pessoa agradável. Temos que colocar a nossa mídia social sempre em dia, ainda que não seja uma verdade, mas para que apresente algo para alguém. Será que é por seguidores que estamos nos enraizando em determinadas coisas? Fica para nós. E tem uma terceira pergunta aqui, dentro de enraizados: quanto tempo?
estamos enraizados onde estamos? Por quanto tempo? Por anos, por meses? Não faço ideia. Irmãos, lembrem-se, quando Jesus chegar no nosso lindo telão lá do... Vamos ver o que é que você fez. Abre o livro de 1970, abre o livro de 2026, 2025. Abre o livro, deixa eu ver o que você fez, deixa eu ver o que você impactou, deixa eu ver se você estava preparado e transbordou. Isso me preocupa. Isso me preocupa, saber se eu consegui estar enraizado na coisa certa. Isso deveria nos preocupar, porque o que está em jogo é a nossa fé. O que está em jogo é a nossa salvação. Ei, Jesus morreu na cruz por nós. Foi, poxa, mais... Irmão, se a gente se machuca, a gente já grita. Irmão, já quebrou uma unha? Incomoda, irmão. Machucou aqui, sabe quando a manicure, que seja, ela fere, tira aquele bifinho assim especial, na promoção, aquilo dói, inflama. Imagina ser perfurado. Então, nós deveríamos valorizar a morte de Jesus, que deu a nós uma segunda chance. Então, o porquê que estamos enraizados, por quanto tempo e aonde? Então, queria fazer você pensar nessa noite, queria fazer você sair daqui, cara, por que eu faço o que eu faço, por que eu acredito no que eu acredito, e a gente vai caminhando, e a palavra, a segunda palavra aí, ó, que está com base no texto, que é a palavra edificados, que quer dizer moralizados, ou seja, moralizado num conjunto de virtudes, né? Um outro significado para edificados, é fundamentado, instruído, esclarecido, fortalecido, tudo isso cabe para edificados. Mas aí a pergunta que eu estava, enquanto eu estava ali meditando, eu falei, Senhor, o que é que eu posso perguntar para mim, o que é que eu posso perguntar para a tua igreja nessa noite, em que estamos edificados? Eu separei 3 coisas aqui para perguntar para mim e para você, por quem estamos sendo edificados? Ou seja, quais são as nossas referências? Quem são as pessoas que nos edificam? Quem são as pessoas que nos instruem, que a gente permite dar ouvidos? Quem são eles? Em livros. Eles estão baseados em quê? São livros cristãos? Amém? Livro cristão, na dúvida, é Bíblia. Você pode ter um outro livro de um outro escritor cristão que pode te ajudar, mas o livro primário e mais principal e transformador é a palavra de Deus. Se a gente não esquecer isso, nada contra livro, nada contra Maxwell, nada contra nenhum dos escritores, e são maravilhosos, ajuda na nossa caminhada, ajuda a entender o relacionamento humano, ajuda, mas se você tem pouco tempo de leitura, em nome de Jesus, lê a palavra. Se você tem um pouquinho de tempo, se você tem dificuldade então de ler, evite ler qualquer outra coisa, a não ser a palavra. Eu estou falando aqui de algo, falei, né, que eu curto ver o Evangelho de Jesus de maneira prática, então, facilitando, falando bem assim, bem na boa, a gente deveria se preocupar do quanto que a gente lê e se a gente aplica o que a gente lê. Simples assim. Então, se você lê muito, irmão, glória a Deus. Se você ler muito ao ponto de conseguir transbordar na vida de outro a partir do conhecimento que Deus te deu, glória a Deus. Estou feliz por você. Continua transbordando na vida do seu irmão. Escola Bíblica Dominical, vem aqui. Eu venho, irmão, toda vez que eu visito a Oasis, toda vez que eu estou aqui no culto de domingo, eu participo. Eu não falo nada, mas eu participo, e eu sei o quanto os professores de homens, que é a classe que eu vou, obviamente, eles são e se esforçam para passar do melhor do entendimento da lição do dia. Então, você não tem desculpa de não estar instruído na palavra de Deus, se você tem uma igreja que zela por ela. Então, oro para que a Oasis seja sempre referência para você, para a sua casa, que os pastores dessa casa, que essa liderança, que você como igreja. Vou fazer um parênteses aqui bem simples. Às vezes a gente fala os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, irmão, você vai impactar pessoas que os pastores dessa casa não vão conseguir. Sendo bem simples, você vai ter o potencial de impacto na vida dos seus amigos, das pessoas de sua volta, que nenhum desses pastores vão conseguir. O papel deles é impactar em você e você nos outros. Simples. Então, toda vez que for mencionado e dá a questão de privilégio, como se fosse os super-homens ou super-heróis ou super irmãos, mas na verdade não são, a nível de divergir para que você não possa buscar ter conhecimento sobre.
Se você tem uma igreja que preza por palavra, meu irmão, se apegue à palavra, aprenda com esses homens, seja de verdade, seja abençoado pela vida deles. E eu participo da escola dominical, gente, parabéns, de uma maneira linda, vocês se esforçam para ensinar, para passar, e é muito lindo, parabéns por essa igreja, parabéns por isso. Então, veja bem por quem você está sendo edificado, quem são suas referências. Eu anotei isso aí para a gente poder pensar sobre isso. Firmados é a nova, não a nova, mas a próxima palavra, firmados na fé. E aí eu falei, firmados, caramba, firmados é simples. Mas eu falei, não, eu queria, e eu me surpreendi com cada palavra que eu revisei no português. Eu falei, meu Deus do céu, acordado, pactuado, apoiado, encostado, amparado, escorado, tudo isso é sinônimo de firmados. Mas a pergunta, sempre, toda vez que você lembrar da palavra, você vai lembrar de uma pergunta que eu vou fazer para mim e para você: aonde está firmada a nossa fé? Na sociedade que você fez? Ou nas associações que você participa? Nos amigos que você tem? No seu network? Nas pessoas que você conhece? Nos negócios? Aonde está firmada a sua fé? Onde está ancorado o seu coração? Onde está ancorado o futuro seu? Aonde está e por quem e em que está firmada a sua vida? Vai valer muito a pena pensar sobre essas coisas, porque se eu estou firmado, lembre-se, quando a gente fala de amizade no negócio e amizade fora do negócio, e pessoas conseguem influenciar a gente e a gente as pessoas, a gente deve se preocupar com quem que a gente anda. A palavra de Deus fala o tempo inteiro sobre isso. Se vocês se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos meus, mas não é o mandamento do seu irmão, por mais legal que ele seja, é os mandamentos meus obedecer, vai dar bom. O Senhor teu Deus te exaltará, e aí vai, e vice-versa. Você sabe de cor. Eu estava falando numa dessas mesas queridas de comunhão com os amigos aqui da igreja, e a dificuldade maior nossa como ser humano é obedecer. Começou lá com Adão e Eva. A dificuldade nossa não era não conhecer a palavra, de obedecer o que ela manda a gente fazer. Sim. A gente pode ter o maior dos conhecimentos e está tudo bem, está tudo legal, isso é muito massa, mas se a gente não obedecer, vai ser ruim, vai dar ruim para nós. Por quê? Quanto mais você conhece, mais responsabilidade ou é mais esperado de mim, de você. Então, se eu e você conhece muito a palavra, a gente vai ser, no mínimo, esperado um comportamento diferente. Assim como a gente cobra dos nossos filhos, e percebe que pais fazem assim com os filhos? E eu não acredito que Deus faça diferente. À medida que o filho mais velho, ele vira referência para os irmãos, por quê? Ele viveu mais, ele nasceu antes, ele conhece o que o papai gosta, ele conhece o que é que o papai não gosta, ele sabe o que fazer, e ele era para ser exemplo para os irmãos. É ou não é assim? Se você tem filho, se você tem irmão mais velho, se você é pai ou mãe de filhos mais velhos, tem mais de um, você, ainda que não fale, ainda que você não verbalize, você espera. É ou não é? Da mesma forma, Deus. Se a gente passa uma vida inteira na casa de Deus, aprendendo, nutrindo da informação, recebendo, e olha, louva a Deus por todas as pessoas. A casa de Deus, essa casa de oração, tem programação para qualquer horário. Sexta-feira de manhã, tem cultos de manhã, tinha cultos de noite, mas aí não, quando era violência, passa para de manhã apenas, para guardar você e a sua casa, glória a Deus. Então tem atividade no meio de semana, tem 12 dias para que você venha para 1 hora, se você pode doar, para profetizar para o ano inteiro. Então aproveite disso, tire proveito disso, para que você possa impactar outros, para que você e eu possamos ser equipados para impactar pessoas à nossa volta, que nenhum desses pastores vão conseguir fazer. O máximo que vai se conseguir fazer, a partir desses pastores, e as pessoas vierem aqui, e aí a partir daqui eles vão imprimir neles. Mas é para mim e para você a missão. A missão do ID é para todos nós. Até que Jesus volte, nosso papel é espalhar as boas novas do Senhor. E o Senhor não conta com pastores e líderes para espalhar, Ele conta com todos, filhos e filhas, todos nós. A resposta é a mesma. Então lembre-se disso.
Onde você está afirmado? Quais são as alianças que você tem feito? Quais são as pessoas que você tem se relacionado? E aí tem algo muito bacana, porque quando a gente fala de ser ensinados, e ensinados tem algo aqui bem legal, e hoje está bem em moda falar de eu estou sendo mentorado por alguém, ou eu participo de um curso, ou eu paguei. Deixa eu falar algo para você aqui de coração, na boa. Eu não tenho nada contra coach. Acho que você estudar neurociência, você desenvolver e ajudar outras pessoas a desenvolver, tá massa. Cara, legal demais. Sendo que você não precisa de nenhum mentor para servir a Jesus. É Jesus e Jesus apenas. Essa é a única diferença. Então, mas eu comprei um curso do fulano X ou Y. Tá tudo bem, irmão, tá tudo certo. Desde que ele não tome os passos das decisões que você tenha a tomar ao invés do Espírito Santo. Desde que os seus negócios ou a sua tomada de decisão não seja única e exclusivamente a partir desse mentor, dessa pessoa. Que você possa ser equipado por ferramentas humanas e está tudo certo, tudo bem. Ser equipado de maneira humana para, esse ambiente humano que vivemos, a gente poder fazer melhor, mudar ações, mudar atitudes, economizar e fazer uma série de outras coisas. Porque, ouça, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, ouça isso com muito carinho. Quando a gente fica endividado, e é muito ruim ficar endividado, uma coisa é você ter um compromisso financeiro, ou seja, você tem algo a pagar daqui a algum tempo. Isso é um compromisso financeiro, isso não é uma dívida. Você tem um compromisso financeiro, eu estou em dia e vou trabalhar para pagar. Outra coisa é estar endividado, ter contas atrasadas e não consigo pagar. Porém, a gente tem que ter, assim, a plena convicção do seguinte. A minha esposinha me ajudou muito com isso. Ela falou, botar ela na linha agora um pouquinho. Falou, olha, uma coisa que eu não gosto das pessoas é quando as pessoas colocam Jesus e dá a conta para Jesus pagar, a conta que ele fez. Olha, meu Deus, essa mulher é crente, Senhor Jesus. Será que ela está falando comigo? Será que ela está dizendo algo para mim? Senhor, mas eu está tudo em dia, não devo nada. Porque é muito comum a gente falar assim, Senhor, eu estou endividado, e agora? Irmão, a gente gastou muito. A gente passou demais o cartão de crédito, irmão. E vai dar ruim para pagar, e faltou o dinheiro, vai ficar, a dívida veio. O máximo que você pode pedir a Jesus é misericórdia. Senhor, misericórdia, me ajuda. Mas você não pode botar na conta de Jesus, falar, Deus, se tu não fizeres, eu não sei o que vou fazer. Mas, irmão, você não pensou antes? Não estou entendendo. Eu falei, minha irmã, minha esposinha, tão dura essa palavra. Vai lá, meu love, a gente tem que parar com isso, você não acha? Eu falei, é verdade, a gente tem que parar com isso. Claro, a gente tem que parar com isso. De passar para Jesus o que é nosso. É verdade, tem que tomar responsabilidade. É óbvio, ela está na minha frente, posso fazer muito. Então assim, eu falei, caramba, que verdade, que coisa mais prática. Fala, cara, olha o que Jesus diz. Planeja antes de construir, é ou não é? É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala fazer isso? Planeja antes de fazer, para que não venha vergonha de não completar. Então, você vai comprar algo, meu irmão? Será que eu tenho condições? Eu ganho X e Y, isso aqui é Z. Olha Jesus falando comigo. Isso é nem Jesus, é só a pessoa que tem uma calculadora. Eu ganho 10 mil. Estou fazendo uma conta aqui, rapidinha, e isso aqui vai comprometer mais de 50% da minha renda total. Devo eu fazer ou não? É só botar os números na calculadora, que geralmente nem é cristã, e ela vai dizer. Vai dar um tracinho do lado assim, negativo, não vai dar para pagar. Então, em nome de Jesus, não faça isso. Então, por que eu estou falando isso? Nós somos ensinados e estimulados a fazer coisas a partir do olhar de alguém. E é perigoso. Olha, só tem um olhar que não vai trazer mal à nossa vida. É o olhar da palavra de Deus. Só tem uma palavra que vai mudar as circunstâncias, e ela costuma e vai continuar sendo final em nossas vidas. É a palavra do Senhor, é aquilo que o Senhor direciona. O resto, meu irmão, de resto, o seu mentor, o seu professor, seja lá ele quem for, ele pode errar quando ele transmitir a você o ensinamento. Então, na dúvida, ouça seu pastor. Pergunte a um irmão mais experiente, irmão, é bom quando a gente tem comunhão, sabe? Olha o exercício de igreja, é bom quando a gente tem comunhão. Fala, irmão, caramba, estou na situação, cara, me ajuda aqui. E, poxa, e não tem nada vergonhoso você chegar aqui, por exemplo, se você chegasse aqui para o Wander e falar, Wander, eu queria comprar algo aqui no Rio de Janeiro, eu não moro aqui faz um tempo,
é que você me indica? Não tem nada de errado. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu não quero cometer erros. Agora, quando eu, meu irmão, tomo decisão, ouça isso em nome de Jesus, quando eu tomo decisão e não pergunto nada a ninguém, nem a Deus, eu assumo 100% da responsabilidade do resultado da decisão. Então aí às vezes a gente vai poder contar com a graça de Deus, que muitas vezes a gente faz. Percebe quando a gente faz isso com nossos filhos? A gente já falou, não vai, não pula, não pega, não, aí depois do quinto não vem um tapa, ele chora, mas você já falou 5 não. Você teve que bater porque você não aguentava mais falar não. Deus, ele vai falar, então tá bom, você quer ir para um lugar que eu falei para você não ir? Eu vou permitir, mas o resultado é seu. Eu te aconselhei. É a mesma coisa que o seu pastor vai fazer, a mesma coisa que um líder dessa casa vai fazer. Meu irmão, eu não faria isso se eu fosse você. Eu não faria isso. Talvez eu oraria um pouco mais. Eu pesquisaria a respeito. Porque o máximo que eles podem fazer é te aconselhar com amor, com base bíblica, falar, olha, com experiência própria, eu já vi muita gente passar por isso, será que você não está cometendo o mesmo erro, irmão? Em nome de Jesus, se você estiver na situação que você não sabe o que fazer, peça ajuda, para que o seu ensino seja direcionado por Deus apenas, para que a sua vida seja transbordante, você precisa ser bem instruído, você precisa ter informações transmitidas por Deus. E eu coloquei aqui, coisas sobre, palavras sinônimos sobre ensinados. É orientado, preparado, amoldado, explicado, transmitido, impresso. Percebe? E olha que coisa bacana para falar de ensino. Percebe que quando a gente anda muito com alguém, a gente começa a pegar os 3 jeitos dele ou dela, sem querer. Alguns fazem querendo, por gozação, tudo certo. Mas, às vezes, você fala de um jeito, você ora de um jeito assim, assado, porque você está tão próximo de alguém, que você, infelizmente, nem percebeu, mas você está pegando os 3 jeitos. Oro para que seja bom os 3 jeitos, em nome de Jesus. Por favor, vigie, olhe com quem você anda, para que os 3 jeitos sejam, saudáveis e nada demais, porque é normal, nós influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. Então, cuidado por quem você se permite ser ensinado, instruído. Cuidado, Deus tem coisas boas para nós. E eu chego a transbordar, eu chego para cá, transbordar, eu separei transbordar em gratidão, exatamente transbordar, e separei a palavra gratidão, e parece que já estou do meio para o fim, aleluia. Transbordar, olha o que dizem transbordar. Transbordar significa derramar, também significa abundar, desbordar, exceder, entornar. E, irmão, mais de 15, eu só separei uns assim que eu nem... Abundar, desbordar, eu nunca tinha ouvido. Desbordar, caramba, eu tenho que estudar português de novo. Desbordar, irmão. Amém, mas eu botei aqui, porque eu falei, tá tudo certo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando estamos transbordando do que está sobrando. Aí você sabe que vai vir uma pergunta: o que tem sobrado? Meu Deus, olha aí. Ainda bem que é todo mundo crente aqui, glória a Deus, aleluia. Oro para que tenha sobrado coisa boa. Eu vou citar algumas coisas. Oro para que tenha sobrado, que esteja sobrando alegria, sorrisos. E se estiver sobrando lágrimas, está tudo certo, você está entre irmãos, casa de Deus, povo de Deus, família na fé. Alguém vai te abraçar, vai te apoiar, vai perguntar: está tudo bem, meu irmão, o que é que você precisa? Está tudo bem, minha irmã? Mas se não estiver sobrando isso, e se estiver sobrando uma alegria que é expressa em piada, percebe, o brasileiro é muito piadista. Brasileiro, irmão, meu Deus do céu, é piada para tudo, é orelhudo, é cabeçudo, é cabeça disso, é orelha daquilo, é nariz daquilo, meu Deus, é muito cuidado com as piadas, irmãos, que sejam saudáveis, porque se não for saudável vai dar ruim, está sobrando coisa ruim, está transbordando o que não deveria. Então, cuidado. Então, quando a gente fala de transbordar, está falando exatamente do seguinte: como você e eu somos conhecidos. A partir daquilo que transborda, a partir daquilo que a gente não consegue conter, é como a gente acaba sendo conhecido. Olha a resposta: como que eu e você estamos sendo conhecidos? Como que os amigos do trabalho, da faculdade, da escola, dos negócios nos conhecem? Eu vou perguntar de novo. Quando você transbordar na vida de alguém,
ou por estar transbordando agora, o que você está transbordando. É preocupante quando o transbordar, e quando a gente recebe uma pergunta dessa, isso vale para mim? Eu não tenho certeza se eu estou transbordando algo de Deus ou não. Aí lembra do que eu falei. Nós temos acesso ao ensino da palavra. Nós conhecemos Jesus. Nós temos experiência. Nós temos acesso simplificado à palavra de Deus. E a gente opta por não transbordar o que a palavra diz. É preocupante. Então, eu não sei como você está sendo conhecido, nem preciso saber o que você está transbordando, mas oro para que você e eu possamos transbordar coisas boas, e não só boas no contexto humano. Transbordar é exatamente o que Jesus falou para a gente fazer. Uma vida de bom testemunho que vive para honrar a Deus, e as nossas ações, a nossa fala, os nossos gestos também falam disso. Porque, meu irmão, transbordar de gratidão, a gente vai chegar em gratidão agora, mas a minha preocupação não é transbordar de gratidão, porque nós podemos ser gratos a pessoas, e é muito mais fácil ser grato a pessoas do que, por incrível que pareça, é muito mais fácil ser grato a pessoa que eu vejo do que a Deus. É muito mais fácil ser grato a uma pessoa que eu quero honrar, que eu quero bajular, que eu quero, apreciar, gerar apreço sobre ela, e ela perceber que eu a amo, do que o Senhor, porque eu só consigo honrar a Jesus quando eu vivo uma vida de acordo com o que Ele desenhou para mim. Eu só consigo transbordar em gratidão pelo que Ele fez quando eu, no mínimo, me esforço para obedecer a palavra. Então, a gente vai ter que ter cuidado nessa vida humana, porque, querendo ou não, a gente vai fazer coisas para agradar um amigo, e não tem nada de errado agradar um amigo, desde que isso não fira o que Deus espera de você, desde que isso não desvalorize o sacrifício da cruz. E eu separei algumas coisas aqui para falar de gratidão, e tem uma palavra de verdade para falar de gratidão, e se o louvor quiser subir, a gente canta junto. Tem uma canção que Deus colocou no meu coração, bem conhecida, não estava no script, é óbvio, o pregador nunca faz isso, nunca fala com líder de louvor. Gratidão, irmãos, olha o que diz sobre gratidão: agradecimento, louvor, ser grato a alguém, reconhecer alguém ou reconhecer alguma coisa. Mas tem uma palavra que é sinônimo de gratidão, que eu acredito que de verdade mostra ao Senhor que nós somos gratos pelo que eu tenho. Chama contentamento. Contentamento, talvez, é a palavra que mais expressa a gratidão para o Senhor. Que é basicamente isso, contentamento. Senhor, eu sou grato pelo que Tu fez, e isso é suficiente. Eu sou grato pela cruz, eu sou grato pelo emprego que eu tenho, e eu vou procurar algo melhor e vou continuar sendo grato, mas eu já sou grato pelo que eu tenho. Isso é contentamento. Por isso que eu disse para você que muitas vezes, irmão, é muito mais fácil ser grato a alguém que eu possa contar e expressar: meu irmão, como eu louvo a Deus por tua vida. E faça isso, viu? Em nome de Jesus, faça isso. Deixa eu falar algo aqui bem lindo para você entender. Para isso aqui funcionar, para esse culto estar rolando, tem pelo menos umas 30 pessoas envolvidas. Então seja grato pela vida dos irmãos que de graça serve no estacionamento, serve na porta, serve louvando, tocando, serve ali dentro naquela salinha que você nem imagina o sufoco que é para fazer telão funcionar, tudo ligar. Então seja grato, não perca a oportunidade de falar: meu irmão, eu louvo a Deus sua vida, que entrega do seu talento para cantar, para tocar, para ministrar para mim, para me ajudar em adoração. Então, seja grato pelos trabalhadores, seja grato pelos voluntários dessa casa, e seja grato por alguém que te serve, porque Deus um dia nos serviu, e eu e você temos que ser eternamente gratos, e Ele nem cobrou isso. Ele espera que sejamos gratos. Então, nessa noite eu queria dizer para você: meu irmão, há contentamento na sua vida e na minha, há contentamento. Eu queria despertar isso sobre gratidão, porque transbordar eu até posso, vou fazer daquilo que está sobrando na minha vida, mas para ser grato ao Senhor, eu preciso falar: Senhor, eu estou buscando algo melhor, sim, mas eu sou grato pelo que eu tenho.
Eu estou buscando um emprego melhor, sim, mas eu sou grato pelo que tu me deu. Eu estou buscando melhorar de vida, sim, mas eu sou grato pela vida que eu tenho. Isso é contentamento, isso é transbordar de gratidão, isso é mostrar para Deus que, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício na cruz, valeu a pena, Senhor, a segunda chance que tu me deu, valeu a pena por me comprar, valeu a pena, Senhor, por olhar para mim, ainda que um pecador, e falar: ei, eu aceito você, vem cá do jeito que você está, meu filho, ei, minha filha. Isso é contentamento. Então eu oro que nessa noite, meu irmão, eu e você possamos ser gratos. Possamos ser gratos, porque se eu com facilidade sei ser grato a alguém que eu gosto muito, olha a régua que estamos colocando. Então, se eu consigo expressar em palavras alguém fisicamente, por que eu não faço isso com Deus? Por que no momento da adoração você não rasga o coração e fala: Senhor? E você não precisa fazer isso conduzido pelo asa, viu? Ouça isso em nome de Jesus. No seu coração já deve haver contentamento e gratidão suficiente para falar: Senhor, eu não vivo sem ti. E as palavras são suas. Então toda vez que você estiver no período de louvor, rasgue seu coração, esqueça quem está do seu lado. Você passou daquela porta de vidro para dentro, é você e Deus, meu filho. Você não precisa de ninguém para você adorar a Deus, porque esse transbordar, e pronto para transbordar em 2026, vai contar contigo. Começa em Deus, mas passa por suas mãos. Começa em Deus, mas passa por sua boca. Começa em Deus, mas passa por seu coração grato. Começa em Deus, mas continua num contentamento que só Jesus dá. Fala: Senhor, eu acredito que aonde eu estou, eu sou grato pelo que tu me deu, e sei que tu tem mais, mas se não tiver nada mais, eu já sou suficientemente grato. Já sou suficiente grato. Eu já sou grato pelo que tu me deu. Confesse isso para Jesus, não porque eu estou dizendo. Confesse isso na sua casa. Confesse isso no seu quarto. Fala: Senhor, tudo que tu me deu é suficiente. Os filhos, o carro, a casa, independente de ser sua, seja grato. Tem um teto para dormir, tem uma cama para deitar, tem uma água para beber, tem um fôlego que é de graça. Contentamento, gratidão. Amém. Você pode ficar em pé para a gente louvar junto. Senhor, é um coração grato. Deus tem um coração grato. Tem um coração grato que eu e você vamos expressar nessa canção, que é pura e simples. Lembra que eu disse para você: não seja e não se permita adorar a Deus porque alguém está fazendo. Você tem um contentamento, gratidão na íntegra para apresentar, um louvor perfeito para dizer. Então, essa palavra, essa música fala de gratidão, fala que eu não tenho nada, apenas um coração para dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pelo que tu me deu. Tá tudo certo, Jesus, se não vier nada mais. É assim que a gente vai cantar um pouquinho. Vamos lá, é com você e eu, vai. O quê? Alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então, vai. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, além de um coração cantando. Não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego
Pastor Naldo falou que nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Eu acho que só o fato de estarmos ainda respirando, e digo ainda porque Ele pode a qualquer hora, e hoje eu pensava nisso, Ele pode a qualquer hora decidir que a gente pare de respirar nessa terra. E as perguntas que o pastor fez aqui nessa noite, elas nos levam a fazer uma reflexão de como está a nossa vida diante de Deus. Todas as perguntas que foram feitas aqui. Sem querer ser fatalista, como é que está a sua vida diante de Deus? Se o Senhor decide hoje, como diz o pastor Jaz aqui, fechar a torneirinha e o ar não mais existir em seus pulmões, como é que está a sua vida? Como é que você está diante de Deus? Eu acho que é um momento para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós sairmos daqui, aproveitarmos que nós estamos ainda no 7º dia do mês de janeiro, iniciando 2026, sairmos daqui para meditarmos nas perguntas que foram feitas, colocarmos diante de Deus. Eu tenho pedido ao Espírito Santo nesses primeiros 7 dias do mês, nessa primeira semana eu tenho pedido ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda, porque pelas minhas forças, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pelo meu conhecimento, eu não tenho condições de ser melhor do que eu fui em 2025, mas o Teu Espírito Santo pode. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Eu tenho pedido a Deus para ser melhor. Melhor o quê? Acima de tudo, melhor servo. Porque eu tenho a certeza que quando a gente é melhor servo, a gente é o melhor restante daquilo que a gente tem em nossas vidas. Então, lembre-se das perguntas que o pastor Naldo fez aqui essa noite. Medite nelas. Coloque elas na sua realidade e leve para diante de Deus quem você é e quem você pretende ser. Amém? Nós vamos estar orando pelo mês de julho. Nós vamos estar orando pelos pedidos que estão sendo colocados aqui. E a gente vai estar orando para encerrar. Quem faz aniversário em julho aí? Julho. Já fez? Eu estava onde? Voando, né? Estava voando. Faz em julho? Que dia? 28? Sarinha. 20? Quem mais faz? Julinha, que dia? 19? Marcelo, que dia? 20? Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 pessoas especiais fazem em julho aqui. Hein? Eu também faço em julho, por isso que estou fazendo essa graça. Raquel faz em julho também, que dia? 29? Julho é um mês especial. Mês 7. Número da perfeição. Pedro Júnior também. Né, Sarinha? Perfeição. Brincando. Vamos orar aqui, gente. Os pastores aqui. Vem, Wanda, se aproxima aqui. Vem, Sérgio. Vamos orar aqui. Agradecer a Deus por esses pedidos. Senhor, nós não podemos saber o que estão escritos, Senhor Deus, nesses papéis aí dentro. Nós não temos essa capacidade, Senhor amado. Mas nós temos a capacidade de chegarmos agora diante de Ti, Senhor Deus, e colocarmos cada um desses pedidos, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai amado. Para que o Teu olho, Senhor Deus, para que o Teu ouvido, Senhor Deus, para que a Tua boca, Senhor Deus, para que o Teu mover, Senhor Deus, esteja atento a tudo, Senhor Deus, que está escrito aqui, Pai querido. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos homens, Pai querido, e como homens nós podemos ir diante de Ti, mas modificar, transformar, salvar, libertar, curar, somente Tu podes, Senhor amado. Nós estamos aqui como instrumentos nesta noite para Te pedir que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Tu venha, Senhor Deus, a realizar, Senhor Deus, cada sonho, cada pedido, Senhor Deus,
cada movimento, Senhor Deus, na vida de pessoas, na vida de famílias, homens e mulheres, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que confiam em Ti, homens e mulheres, ó Deus amado, que começam o ano de 2026, Senhor Deus, crendo, Pai amado, no Deus a quem eles servem, que és Tu, que pode todas as coisas, que pode trazer à existência aquilo que não existe. Senhor Deus, vem realizar, vem dar o Teu sim, vem dar o Teu amém, Pai querido. Vem em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, trazer à existência o que não existe na vida dessas pessoas, Pai amado. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti, crendo, Senhor Deus, Te agradecendo, Te pedindo ainda pelo mês de julho, Pai amado. Este mês, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que nós estamos orando hoje, Senhor amado. É o mês que nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que possamos estar, Senhor Deus, desde já sendo abençoado este mês. Pai amado, ainda que esteja, Senhor Deus, distante, que Tu já possas, Senhor Deus, estar abençoando o mês de julho, Pai amado. Tu és, Senhor Deus, atemporal, Tu não está no tempo, Senhor Deus. Tu já estás diante de julho, Pai querido, e neste momento, nós queremos que pedir, Senhor Deus, que Tu venhas abençoar este mês, que seja um mês de paz, que seja um mês de alegria, que seja um mês de grandes notícias para o Teu povo, que seja um mês de grandes transformações para o Teu povo, que seja um mês em que as famílias, Senhor Deus, as Tuas famílias que Te servem, que Te são fiéis, possam ver o Teu agir, Pai querido, poderoso, grandioso e maravilhoso. É assim que nós Te pedimos, crendo, Senhor Deus, e Te agradecendo como foi pregado aqui, Senhor Deus, tendo gratidão em nossos corações por estarmos aqui esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, para Te louvar, para Te bendizer, Senhor Deus, para ouvir um louvor, para cantar um louvor, para ouvir uma palavra, Senhor Deus, para estar em comunhão aqui, Senhor Deus, para estar como irmãos vivendo diante de Ti. Nós queremos Te agradecer por esta noite, por tudo que Tu fizeste e por tudo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que Tu ainda vais fazer. Leva-nos debaixo da Tua santa paz. Dá ordem aos Teus anjos que nos acompanhem, que nos guardem, que nos protejam, que nos livre de todo o mal. É assim que nós Te pedimos, é assim que nós cremos, é assim que nós Te agradecemos, agora e para todo sempre, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Deus Todo-Poderoso diga amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, glória a Deus. Abençoe a vida do seu irmão, abençoe a vida daqueles que estão ao seu lado. Uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente.